Olá a todos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa semana, ou melhor, do nossa comemoração pelo Dia Internacional da Fotografia. Essas lives, elas são uma iniciativa da Granfino, Semana de Fotografia, que é promovida pelo grupo de Pesquisa e Desenvolvimento em Fotografia, um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, e que tem nos seus quadros professores da Universidade Federal de Campina Grande, vinculados ao curso de Arte e Mídia, e do curso de Comunicação Social e Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. A nossa ideia em promover essas lives, ela aconteceu nesse contexto de pandemia, não somente para marcar, né, a nossa participação nesse Dia Internacional da Fotografia, mas também para compartilhar com alguns colegas fotógrafos e fotógrafas alguns depoimentos de pessoas que estão atuando num período como esse de pandemia, para que a gente possa compartilhar essas diversas atividades que estão acontecendo, encampadas por fotógrafos, e esses outros fotógrafos e fotógrafas que ainda não conseguiram se colocar num contexto como esse, possam ter, a partir desse compartilhar, ideias, enfim, possam ouvir esses depoimentos e criar coisas novas. Esse é o nosso intuito. Nós combinamos que ao início de cada live nós faríamos uma audiodescrição, pensando nas pessoas que têm deficiência visual, e aí eu gostaria de fazer essa audiodescrição a meu respeito. Meu nome é Paulo Matias, devia ter dito isso logo no começo, né? Sou professor do curso de Arte e Mídia da Universidade Federal de Campina Grande. Eu sou branco, cabelos grisalhos, uso óculos, uma armação preta, rosto afilado, e estou num quarto predominantemente branco, e atrás do cenário uma TV aparece e uma porta, na verdade, uma segunda porta, que é a porta de um banheiro. Então, essa é a audiodescrição que eu faço a meu respeito para aquelas pessoas que nos acompanham e não podem enxergar. Eu vou convidar Esther, que é a nossa participante nessa live aqui. Não estou encontrando Esther aqui ainda. Deixa eu voltar aqui. Sou iniciante aqui em Instagram, mas eu já vi que tem uma solicitação de Esther para participar aqui comigo. Só um minutinho. Lembrando que nós começamos hoje pela manhã. Isso. Começamos hoje amanhã com um bate-papo na TV da Universidade Estadual da Paraíba sobre o Dia da Fotografia, e já Boa anunciando... tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda à nossa live. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Assim, a máscara acaba atrapalhando um pouquinho. Quando você coloca o microfone próximo, dá para a gente escutar melhor. Você está me ouvindo bem? Tô sim. Eu vou ficar sozinha na sala e eu vou tirar a máscara, tá? Ok. Pronto. Bacana. Agora a minha imagem tá travada. Eu não sei como é que tá funcionando. Aqui tá tudo bem, está funcionando direitinho, tá? Seja muito Então tá bem-vinda bom. mais uma vez, Esther. Estava compartilhando há pouco sobre qual o propósito dessas lives, e falei rapidamente, somente no seu nome. Você é estudante de fotografia, né, pela Universidade Estadual da Paraíba, mas aí deixa o espaço aberto já para o seu boa tarde e para você se apresentar um pouco melhor. Então, eu agradeço de verdade ao Granfino pela honra de estar mais uma vez numa edição desse evento maravilhoso, que é a Semana de Fotografia promovida pelas universidades daqui de Campina. E eu sou aluna de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, mas fiz, quando eu estava ali no meu ensino médio,
um curso extensivo de fotografia pela UFCG, com a professora Graça Amaro. E foi lá que eu tive um maior contato com a fotografia. Peraí, que o meu tripé está sendo apoiado. Olha só, o São Paulo está me ligando. O povo de São Paulo está... Meu tripé está sendo apoiado numa garrafa de água, tá, gente? Não improvisa aqui. Mas, enfim. Eu fiz fotografia com a Graça Amaro e foi onde eu tive o contato maior com essa arte que conquistou meu coração e que me fez ser apaixonada, assim, por fotografia, sabe? E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja fotografia, óbvio. Exerço outras funções, mas o que eu mais amo mesmo, de verdade, é estar com a câmera na mão, é estar fotografando em dias que eu estou estressada, em dias que eu estou feliz, em dias que, enfim, qualquer momento eu estou com a câmera, estou fotografando. E é isso, a fotografia, a beleza da fotografia é essa. Bacana, Esther. Estava falando há pouco, a gente conversou um pouquinho antes pelo WhatsApp, né? Nós estamos fazendo sempre uma audiodescrição para as pessoas que estão participando com a gente e não podem enxergar, né? Eu gostaria que você fizesse uma audiodescrição a seu respeito, por gentileza, Esther. Então, vamos lá. Eu sou Esther Vasconcelos, eu tenho um cabelo metade escuro, metade loiro, porque tá caindo a tinta já. Eu tô de camisa cinza, atrás de mim tem uma prateleira com alguns documentos, uma porta também do lado esquerdo, uma porta prata. Eu tô de fone de ouvido, tô com um colar também, um colar prata. E minha imagem tá congelada, eu não tô conseguindo me ver. Mas acredito que seja isso. Bacana. Mas tá tranquilo aqui pra gente, viu? A gente tá vendo direitinho, sua imagem não está congelada pra gente. O que tá sendo gravado aqui tá bacana. Esther, você participa com a gente desde a primeira edição em 2018, né? Esse ano nós estamos já estruturando, hoje às 20 horas teremos o lançamento, né, da Granfino oficialmente, em 2020, e você participa com a gente desde 2018, né, quando o evento ele foi retomado, uma iniciativa lá de 2007, o evento foi retomado oficialmente, agora já com esse grupo de professores da Universidade Estadual da Paraíba, da Universidade Federal de Campina Grande, e você participa desde então com a gente. Relata um pouquinho esse teu contato com essa tua vivência com a Granfino. Nossa, eu sou muito grata por ter participado da edição da Granfino em 2018. Foi uma experiência assim, muito marcante para mim, profissionalmente falando, porque foi onde eu pude desenvolver o falar diante do público, né, o trazer o conhecimento e descobrir que eu também sou apaixonada por isso. Na verdade, a comunicação em si, ela me atrai muito. E a oportunidade que eu tive através do professor Rostan, né, na Granfino, que foi o professor Rostan que fez o convite para mim, e eu chamo ele de padrinho, de tio, chamo ele de tio Rostan, ele não gosta, mas eu chamo ele de tio Rostan, não sei nem se ele está acompanhando. Mas eu fico muito grata, de verdade, pela oportunidade que vocês me deram, e de lá eu tirei muitos frutos. De lá eu fiz o mesmo workshop com a mesma temática, só que trabalhada em um workshop mesmo, mais intensivo, e conquistei alunos maravilhosos nesse workshop, e para mim foi o melhor workshop que eu dei na vida, foi sobre emoção e sensibilidade, que foi através do Granfino que eu comecei a abordar esse tema. O ano passado você participou em parceria com a gente, né, dando suporte junto à Mega Álbum, e foi um trabalho mais de bastidores, não é isso? Exatamente, faço parte da comunicação, da assessoria de comunicação da empresa, né? Faço ali, produzo social media, eu produzo as artes, enfim, participo dos projetos. E no ano passado a gente esteve com um stand lá na UEPB, onde estavam alguns álbuns expostos, e estava lá apresentando o trabalho para o pessoal, e todo mundo babando na beleza daqueles álbuns, porque não tem quem faça melhor álbum que a Mega Álbum, não. Ok. Esther, eu estava falando bem no início, né? Assim que eu entrei, você já chegou também, deve ter escutado, que a ideia das lives, além de ser uma comemoração ao Dia Internacional da Fotografia, o intuito também é a gente conversar com fotógrafos que possam compartilhar os seus trabalhos num contexto como esse de pandemia, né? Então, muita gente ficou
a princípio, pelo menos, sem saber o que fazer. Como é que eu trabalho com fotografia e vou desenvolver as minhas atividades, aquilo que eu faço como subsistência ou como hobby, enfim, num contexto como esse. E aí, quando pensamos, as pessoas que participariam com a gente nessas lives, pensamos em pessoas que estavam atuando, de fato, num contexto como esse. Aí eu gostaria que você compartilhasse um pouco sobre a tua atuação nesse contexto de pandemia, né? O tema da nossa conversa é fotojornalismo independente na pandemia, ou seja, um trabalho que não está necessariamente vinculado a alguma atividade social, entenda, remunerada, é isso que eu estou querendo falar, Isso, mas isso. um fotojornalismo independente mesmo, de alguém que tem a ideia, coloca máscara no rosto, câmera na mão e sai para fotografar, né? Você estava falando para mim há alguns instantes que bem no início da pandemia você começou esse processo de cobertura e você foi acometida, né, pelo vírus. Você enfrentou aí a Covid-19 e eu gostaria que você, tentando compartilhar isso com a gente dentro de uma certa linha do tempo, você relatasse como é que foi isso tudo. Pronto, então tá bom. Eu só não vou acertar as datas exatas, porque é muita coisinha para o meu HD, mas eu lembro de cada momento como se tivesse acontecido nem ontem, hoje. Foi uma manhã de sábado que, quando começou porque assim, primeiramente, quando a gente teve a notícia do corona e tal, e que ele tinha chegado à nossa cidade, a gente antes só via acontecendo nos outros países e tal, Itália. Quando ele chegou na nossa cidade, o primeiro impacto foi o medo, né? Todo mundo com medo, todo mundo em casa. E algumas pessoas ainda estavam nas ruas, porque foi um momento muito atípico, né? E muitas pessoas pareciam ignorar isso no início da pandemia. E eu estava com a minha câmera em casa já há algum tempo e fiquei, meu Deus, eu vou ficar com o equipamento parado sem utilizá-lo para nada. Eu tinha acabado de comprar uma câmera e ela estava lá parada, linda, me olhando na prateleira. E eu fiz, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a ter ideias. E o fotojornalismo já me atraía muito antes da pandemia acontecer. Tanto na época do ensino médio, por exemplo, que na escola onde eu estudei, que foi o 11 de outubro, ali perto da Feira Central, eu até cheguei a realizar uma exposição sobre a Feira Central, né? Eu fiz algumas fotos da Feira Central que foram uma espécie do meu TCC para finalizar o curso de fotografia da UFCG, e eu apresentei essas fotos, enfim. Então, o fotojornalismo já estava presente na minha vida, mas eu não sabia que era o fotojornalismo, entendeu? Para mim, ainda não tinha a caracterização total daquilo. E foi quando eu estava na universidade com o professor Rostan, que foi meu professor de fotojornalismo, onde eu fui entender a importância do fotojornalismo, né? O contato ali, de você olhar livros de história. Comecei a buscar na memória que, quando eu olhava os livros de história, eu sou apaixonada por história, e por coincidência o dia da fotografia é o dia do historiador também, que é algo que casa muito ali, está perfeito junto. Quando eu abri os livros de história, eu me fascinava muito pelas fotos, sabe? Tem fotos que eu nunca, nunca esqueço, que estão sempre aqui dentro no repertório fotográfico, visual. E quando eu estava em casa vendo minha câmera ali parada, eu fiz, não, eu quero fazer alguma coisa. Eu vou fazer algo de diferente. Então foi quando eu peguei a minha câmera e fui ao centro de Campina. Naquele tempo ainda tinha muita gente nas ruas, o pessoal sem máscara, e são fotos assim que hoje em dia a gente olha, a gente estranha, sabe? Porque de tanto que eu não consigo mais olhar fotos antigas e me sentir totalmente confortável. As pessoas sem máscara, né? Enfim. Renata, não foi um curso superior, foi um curso extensivo de fotografia. Foi algo de dentro do curso de comunicação que fizeram lá, não é o superior. Mas, enfim, voltando. Durante todo esse período eu peguei a câmera e fui. E tive essa vivência lá no centro de Campina Grande, fotografando filas de banco,
que teve um momento assim, que infelizmente a gente não vai ter como mostrar aqui as fotos, mas o pessoal que está acompanhando a live, se quiser dar uma olhadinha no meu perfil, tá certo? Tem uma foto que para mim ficou emblemática, ficou marcada do primeiro dia que eu peguei a câmera e fui fazer fotojornalismo, que foi na fila do Banco Itaú, ali no centro de Campina, aqui no centro de Campina, na verdade, que tinham muitos idosos e pessoas sem máscaras e estava todo mundo ali querendo seguir a rotina, mas com medo do vírus e toda essa questão. Aí eu estava tirando foto e uma senhora me abordou. Ela chegou e fez, olha minha filha, olhando para a câmera, né, como se eu estivesse filmando. Ela, minha filha, isso aqui é um absurdo, olha o que eles fazem, que eu sou uma pessoa de idade, tô sem máscara, colocam todo mundo aglomerado, e não sei o que, e falando para a câmera, e apontando para a câmera, e eu não queria interromper aquele momento de fúria dela, porque eu ia perder a foto. E ela toma falar e eu tomo tirar foto. Aí, depois, no final de todo o discurso dela, eu falei, é porque eu não tô filmando, eu tô tirando foto. Mas aí ela chega e fez assim, né? Isso tá bom. Aí eu falei, não, mas eu vou compartilhar aí essa revolta da senhora sim e tal. É até o papel do jornalismo isso, né? Mostrar a voz daqueles que não têm voz. E aí eu tive essa oportunidade de fazer esses registros. E depois, com o passar do tempo, isso foi criando como se fosse uma rotina. Nesse primeiro dia que eu saí para fotografar, eu passei mais de uma semana em casas quietinha, sem fazer nada, e eu sempre procurei fazer isso, principalmente quando eu fui evoluindo os cenários, né? A gravidade dos cenários. E eu fui acometida da doença ali no início mesmo da pandemia. Eu senti os sintomas, eu não fui assintomática, eu tive os sintomas, dor, cansaço, eu não conseguia dormir no meu quarto, eu dormia na varanda do meu quarto, né, no caso, na varanda de casa, porque eu não tinha ar dentro do meu quarto. Eu não conseguia puxar, sem sentir gosto das coisas e tal. E aí, quando eu fui realizar, depois de muito tempo, agora recentemente eu fui realizar o teste para poder, óbvio, entrar na série C, né, para poder, que agora eu estou trabalhando no 13, e você precisa ser testado. E lá comprovou que eu tenho anticorpos, comprovei que realmente eu tive. Eu não fui de início lá, porque naquela época eu ainda estava muito naquele negócio, olha, se você sentir falta de ar muito grande, você procura o hospital, né? Não vá se você não tiver todos os sintomas. Então eu preferi ficar ali isolada dentro de casa mesmo, sem ter contato com ninguém, e depois deixar passar. Mas enfim, isso foi evoluindo aos poucos, e eu fui pegando gosto, sabe? Era uma forma, uma válvula de escape da realidade, do drama, da situação para a minha pessoa, porque eu estava me sentindo útil naquele momento, sabe? Porque eu estava sem trabalhar, estava sem ter aula, estava em casa, eu me vi assim muito, eu preciso fazer algo, sabe? Eu acho que o momento é agora. E eu comecei a lembrar das grandes fotojornalistas de guerra, como Catherine Leroy, como Carol Guzy, que foram incríveis, que foram mulheres que foram fotógrafas de guerra, que tava lá um homem sem cabeça e elas tirando fotos. Então, eu me inspirei muito nelas e fiz, não, eu vou ser uma Catherine Leroy, eu vou ser uma Carol Guzy e vou fotografar a guerra que está sendo, né, que no caso seria o coronavírus. E aí, com o passar do tempo, como o senhor falou, é um trabalho fotojornalístico independente. Eu não tenho ligação com nenhum veículo de comunicação, muito menos com, enfim, qualquer agência. E tudo quem fazia era eu. Então, eu preparava as pautas, eu ia atrás das fontes, marcava. Tinha dia que não dava para fazer. Por exemplo, para chegar a fazer as fotos lá no Pedro I, eu tive que ir 3 vezes ao hospital. A primeira, eu fui para conversar, para esclarecer como seria e aproveitei para fazer umas fotos da construção do hospital de campanha que estava construindo lá. Na segunda vez, eu pude fotografar os profissionais da saúde, mas não dentro do hospital.
e sim na parte externa. Eles saíram e eu fiz as fotos, eu fiz retratos deles, e nessa época eu estava com o objetivo de fotografar as marcas feitas por causa das máscaras, que estavam muito evidentes. E logo após foi quando eu tive contato com o Dr. Arthur Ramos, que é o supervisor, o médico supervisor na ala do Covid, na UTI. E eu, em contato com ele, conversei com ele, aí expliquei a minha visão, e ele fez: venha fazer as fotos, a gente desenrola para você fazer as fotos da UTI. E eu entrei e fiz as fotos na UTI, e foi, assim, um dos momentos mais impactantes para mim. Eu estava assistindo a live mais cedo, a primeira, com Imara. Doutora Imara, isso, doutora Imara Queiroz, né? Isso, e tudo que ela estava falando lá foi a mesma coisa que eu senti. Óbvio que não como médica, né? Porque eu não sou. Mas naquele momento era o medo, porque você estava num ambiente ali que era um ambiente de morte, assim, né? As pessoas respirando por aparelhos e tal, e você vê naquela cena. Mas ao mesmo tempo, os profissionais incríveis, 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 faziam com que aquilo não fosse algo pesado, sabe? Eles sempre conversando com os pacientes, mesmo que eles não pudessem responder. Eu lembro da cena do doutor Arthur falando com um dos pacientes, ele estava segurando a mão do paciente. E esse paciente abriu o olho enquanto estava entubado. E ele abriu o olho e ficou assim, aí o doutor fez, eu não vou falar o nome dele, né, que é falta de ética, mas falou: senhor, se o senhor está me ouvindo, aperte minha mão. E ele não apertou. Aí ele insistiu, acho que ele insistiu umas 4 vezes. Se o senhor está me ouvindo, aperte minha mão. E foi a hora que o moço lá, o senhor, apertou a mão do doutor. E aí o doutor olhou para mim e fez: ele apertou. Nessa hora, aqui, ó, começou a escorrer, e óbvio, eu tava com máscara, tava com todo o aparato, não deu para perceber. Mas aquilo ali foi de um momento assim que eu nunca imaginei vivenciar. Eu tirei até foto do senhor apertando a mão do Dr. Arthur, que é um grande profissional, toda a equipe dele é maravilhosa. E, enfim, eu vi que Rostam mandou aqui uma pergunta, que os alunos estavam perguntando de como eu consegui a autorização para entrar no período primeiro. Então, é justamente isso. Eu fui 3 vezes lá para poder o pessoal me conhecer direitinho e tal, ver que meu trabalho não era nada irresponsável, era um trabalho realmente com uma visão de mostrar o trabalho deles, e eles apoiaram a ideia. E eu conversei com o Arthur. Arthur foi a ponte para que eu pudesse fazer essas fotos lá dentro. A mesma coisa que aconteceu foi dentro da SAMU. Foi na SAMU onde eu conhecia o Mário, que é um socorrista, e eu falando com ele que queria fazer umas fotos lá. E eu fui lá na SAMU mais de 2 vezes também. Em uma delas eu acompanhei uma ocorrência dentro da ambulância. Então, Esther, deixa eu aproveitar e te perguntar, né? Você fez essas imagens no Hospital Pedro I, e aí depois veio essa ideia, né, de uma pauta com o SAMU, né? E eu vi algumas fotos no seu Instagram, você fez lixão, enfim, ou uma catadora de lixo, eu não sei se você foi ao lixão ou foi uma criança catando lixo, né? Então, como é que você foi montando essa sequência de pautas, né? Depois do Pedro I, pensar o SAMU, e depois talvez, não sei se essa foi a sequência, o pessoal do lixão ou os catadores. Como é que isso foi sendo estruturado aí no teu planejamento? A sequência está meio embaralhada na minha cabeça, porque acredito que uma das fotos da SAMU veio antes da foto do Pedro I. Porque como eu fui mais de uma vez para eles, então eu meio que ficou intercalado. Mas essa da menina foi antes de ir para a SAMU e antes de ir para o hospital. Que eu estava indo para uma pauta, que a pauta era fazer foto. Não, acho que eu já tinha ido no Pedro I, a primeira vez. Eu estava indo para uma pauta que era fotografar os supermercados. E próximo à minha casa tem um mercadinho lá e tal. E eu queria meio que mostrar o pessoal de máscara. Só que quando eu cheguei na porta do supermercado, eu não pude fazer. Tipo, a pauta caiu, né? Que é o que a gente fala.
porque, enfim, questão de diretoria e tal, que tinha que trazer. Eu ia fazer o primeiro contato, na verdade, com o pessoal, e eles botaram mil e uma dificuldades e eu entendi tudo bem. Aí, quando eu estava voltando, eu encontrei essa menina. E aí eu fui lá, conversei com a responsável por ela, que era a tia dela, perguntei se eu poderia fazer a foto. Ela disse que podia. E aí eu fiz a foto da menina. E eu fiz algo que talvez o Sebastião Salgado, né, criticasse. Eu voltei para o supermercado, comprei algumas coisas para entregar a ele, sabe? Mas porque, assim, eu acho que ali o momento fotojornalístico acabou quando eu terminei de tirar as fotos dela. Aí depois seria o lado cristão e humano de se fazer. Então, foi mais ou menos isso. E quando eu cheguei em casa, óbvio, a adrenalina, ela me impede muito de ter reações na hora. Eu sinto muito depois. Por exemplo, quando eu Uhum. saí da UTI do Pedro I, eu desabei. Ali eu não desabei. Pode ter escorrido uma lágrima ou outra? Não, mas quando eu saí, eu desabei. Que o doutor, ele que começou a tirar a câmera de mim, porque eu tava chorando, assim. E quando eu cheguei em casa, que eu botei a foto para editar, que eu sentei no computador e olhei aquela foto, eu caí em lágrimas, porque era o retrato da desigualdade no nosso país, né? Porque Uhum. ela era a única que estava usando a máscara naquela família, mas estava ali exposta, estava no lixão, podia pegar outras doenças também. Enfim, então foi um momento assim que trouxe muito choque para mim. Porque às vezes a gente, por termos nossas condições, nossa estabilidade financeira, a gente não consegue enxergar que outras pessoas estão precisando, sabe? A gente não consegue ter compaixão, não consegue assistir essas pessoas. E quando a gente esquece e vê de novo e encontra de novo, é um baque muito grande. E a gente mobilizou depois uma ação para que ajudasse essa família a sair dessa situação e eles estão sendo assistidos, ainda bem. Mas foram Bacana. momentos assim, com muita emoção mesmo. Aham. Então, como esse evento aconteceu antes da UTI do Pedro I, e você já estava falando, começando a relatar o seu trabalho junto com o pessoal do SAMU, deixa eu te levar de volta agora, lá Tá, vamos pro lá. centro, né, falar um pouquinho sobre o seu trabalho lá com o pessoal do SAMU também, né, nesse contexto de pandemia. Foi quando eu queria muito que o pessoal da SAMU estivesse assistindo, porque eles se tornaram colegas, assim, não são mais minhas fontes, sabe? Inclusive estavam, Esté, quando você vem aqui de novo para a gente fazer mais fotos? E eu acho isso muito legal, porque antes eu procurava, né? Eu estava indo atrás e agora eles que estão pedindo para que eu vá lá fazer fotos de novo e tal, porque eles gostaram bastante. E são profissionais que precisam ser valorizados ainda mais, né? Então, eu digo que o pessoal do hospital está na linha de frente e o pessoal da SAMU está no olho do furacão, né? Porque Uhum. eles ali estão tendo o primeiro contato com a vítima sem saber se tá, se não tá, se é, se não é, e arriscando a própria vida para isso. E fica aqui minha homenagem a todos os profissionais da saúde que têm cumprido esse papel com excelência. Mas a SAMU foi quase a mesma coisa que aconteceu com o Pedro I. Eu fui a primeira vez conversando com um socorrista, que é Mário, ele é grande amigo da minha mãe, e eu conversando com ele, ele falou com o pessoal lá e permitiu que eu pudesse entrar para fazer as fotos. E logo depois, os outros socorristas também ficaram fazendo essa ponte. Então, eu cheguei a acompanhar uma ocorrência na última vez que eu fui para SAMU, que foi quando eu fiz o vídeo. Eu meio que fiz um mini. Eu não sei se poderia ser uma mini reportagem especial, mas eu fiz um vídeo com o juramento da SAMU e algumas das imagens que eu fiz em vídeo também, não só fotos, mas filmadas, da trajetória da ocorrência. Então foi assim, um momento bem impactante para mim, estar ali vivenciando com eles o dia a dia, né? A rotina de trabalho e Uhum. conhecer essa realidade deles. Eu até aprendi algumas coisas que eles foram
me falando dentro da ambulância, olha, quando você vê que a ambulância está com a sirene ligada, é porque está em código 3, o paciente está em emergência, ninguém pode ficar na frente, e aquelas coisas básicas, mas aí eles foram falando assim, e foi bacana de ouvir, porque eles, além de terem tanta excelência no trabalho, eles têm muita humildade, sabe, para conversar, para trocar ideias, eles são incríveis, e a comunicação, quando a gente troca experiências, ela acrescenta muito na nossa vida. Então, eu aprendi com cada pessoa que eu fotografei, me ensinou alguma coisa. Uhum. Como o trabalho ele tem sido um trabalho independente, né, esse trabalho específico que você está realizando no contexto de pandemia, como é que você conseguiu se organizar em relação à questão dos custos? Eu sei que você já falou que o equipamento é seu e tudo mais, mas tem um deslocamento, como é que você conseguiu se planejar para poder trabalhar num contexto como esse? Você está prestando um serviço à sociedade, não é puramente fotografia, né, mas é um registro social muito forte e muito dentro de uma estética plástica muito bela, apesar do contexto extremamente difícil de morte, enfim. Como é que você consegue se estruturar do ponto de vista, já que é um fotojornalismo independente, como é que você consegue bancar isso, digamos assim? Como é que você se organiza Eu, para bancar isso tudo? eu aproveitei as oportunidades que tinha, né? Por exemplo, em um dos momentos que por exemplo, quando eu estava em um lugar, eu sempre buscava outras pautas para cobrir, para ter material para render. Um dia eu fui fotografar as pessoas caminhando no açude velho com as máscaras, e nesse dia passou 3 ambulâncias, dois caminhões Caminhões é caminhão, fala? Do bombeiro? Não sei se é caminhão, Sim. perdoa, Tem ambulância. eu sou leiga. Duas unidades dos bombeiros passaram na rua ali, no centro, e eu fiquei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Alguma coisa grave. E aí o instinto jornalístico já gritou. E eu saí correndo atrás das ambulâncias, correndo a pé, correndo. Correndo a pé não tem como, né? De outro jeito. Mas enfim, eu saí atrás das ambulâncias e dos carros. Cheguei desesperada, cansada, com a câmera na mão, com medo de ser assaltada. E cheguei lá, era uma apresentação de uma banda. Era a apresentação da banda da SAMU e do Corpo de Bombeiros com... era uma atitude bonita, mas é porque eles passaram com sirene ligada na velocidade e eu pensei que era algo, né, uma urgência. E ainda bem que não era. Ainda bem que Não não era um era, código mas 3, né? não era um código 3. Mas a adrenalina na hora, eu queria, tipo, fazer foto ali. E quando eu cheguei lá, era uma apresentação musical, que foi belíssima também. Mas, enfim, a gente sabe o que é. O que falta em altura transborda em garra, verdade. Uhum. Mas, assim, É, eu me organizei, faltando ao assunto financeiramente, eu preparava uma reserva. Então, como eu passava, por exemplo, os dias sem ir fazer as fotos, justamente por ter a segurança, por exemplo, teve uma paralisação dos aplicativos, né? Dos motoqueiros de aplicativo e tal. E eu não fui cobrir porque eu tinha acabado de vir do Pedro I. Então, era um risco para as pessoas e para mim. Então, eu fiquei em casa e não fui. Mas, quando tinha esse intervalo de tempo, eu sempre me organizava financeiramente, falando. Eu contava as economias e tal. Peraí, isso aqui vai dar para fazer? Não. Então, essa pauta aqui vai ter que ser uma pauta mais próxima. Vai ter que ser algo por aqui, por perto mesmo. E eu fiz amizade com um mototaxista, que eu dei muito valor a ele. Que eu estava querendo fazer, quando o começo chegou em junho, eu queria fazer as fotos da pirâmide do Parque do Povo, né? Porque São João não teve, etc. Aí, uhum. quando eu cheguei lá, eu peguei uma moto e fui lá. Quando eu cheguei lá, tava tudo fechado. Tava tudo com aquelas, sei lá, aquelas Tipo barras uns lá em cima. tapumes, não é? Isso. E eu não consegui enxergar, porque como Lobo falou, eu tenho 1,47 de altura. Eu não consigo alcançar
Cuidado para não cuspir. Eu tenho 1,47 de altura, eu não consegui enxergar. E o que o mototaxista fez? Paulo, ele colocou a moto em cima da calçada e pediu para que eu subisse. E eu subi e tirei a foto em pé em cima da moto dele. E tem essa imagem de bastidor no meu perfil também. Então sempre foi muito assim, sabe? Então eu combinava um valor com ele, depois acertava, e assim foi sendo feita essa questão financeira, essa organização. Bacana. A gente sabe que isso é muito comum, né? A gente fotografa muito com as nossas memórias. Às vezes a gente nem se dá conta disso, mas às vezes a gente consegue racionalizar esse tipo de coisa, né? E você tem uma infância ali muito próxima ao comércio central, feira e tudo mais, né? Você tem as suas memórias. Como é que essas memórias elas entram no teu trabalho? Não somente aqui no contexto que a gente está tratando de pandemia, mas nos teus trabalhos de uma forma geral. Você falou que gosta muito de história, né? E aí tudo isso tem relação, de fato. Eu lembro que um estudante de jornalismo, há muitos anos eu li essa matéria na Fotografia Melhor, ele trancou o curso de jornalismo, né, e decidiu fazer uma viagem, queria conhecer o mundo. E aí ele fez a parte da Europa e foi à França e ele insistiu para conversar com Sebastião Salgado. E ele conseguiu essa entrevista, esse bate-papo com Sebastião Salgado. E uma das perguntas que ele fez foi, ele pediu para Sebastião Salgado indicar para ele as melhores escolas de fotografia do Brasil. E aí Sebastião Salgado pensou um pouco e falou assim, tá, então tome nota das melhores escolas de fotografia do Brasil. São os cursos de História, de Ciências Sociais, de Economia, são as melhores escolas de fotografia. É o que ele estava querendo dizer é isso, é que fotografia é visão de mundo, né? Você tem, sim, o conhecimento técnico, ele é fundamental, mas você é visão de mundo. Isso tem a ver com memória, isso tem a ver com história de vida, isso tem a ver com as referências visuais. Você estava citando as fotógrafas de guerra que inspiraram você. Então, como é que isso tudo se articula dentro do teu trabalho? Você consegue racionalizar isso? Você consegue identificar isso dentro do seu trabalho? Ou isso vem à tona de maneira muito natural? Como é que você relata um pouco disso aí para a gente? Consigo, sim. Eu aprendi a prestar atenção nesses detalhes depois que eu passei por uma crise. Olha só, eu com 19 anos, passando por uma... Nem era nem 19, acho que eu tinha uns 17, passando por uma crise na minha carreira profissional. Na verdade, era uma crise existencial com o meu trabalho, porque eu vi que eu não saía do canto, sabe? Eu fotografo desde os 15 anos de idade e profissionalmente desde os 16. E quando eu tinha de 17 para 18 anos, eu fiquei assim, meio que eu preciso melhorar minha fotografia, tá muito mais do mesmo, e eu não sei o que fazer. E aí eu comecei a dar tempo ao tempo. Então eu entendi que eu precisava, sabe aquela questão do silêncio de Deus? Ali não era um momento de eu questionar, era um momento de eu parar, refletir e descansar que na hora certa ia acontecer. Mas ao mesmo tempo que eu parei, eu continuei buscando. Então eu assistia séries, filmes, via livros, e aquilo eu ia lendo as imagens, ia gravando na memória e admirando. Meu noivo, eu acho que ele não está assistindo porque ele está dando aula. Mas ele sempre fala, a gente sempre brinca assim, sabe? Porque quando eu vejo alguma coisa que daria uma foto, sendo um filme, sendo uma visão, uma paisagem, eu falo, olha a foto. Eu sempre falo isso, olha a foto, olha a foto. Aí quando a gente tá voltando de viagem, quando a gente tá caminhando, até assistindo o filme, ele fica brincando comigo, olha a foto, olha a foto. Porque realmente, assim, você prestar atenção na direção fotográfica de um filme, isso aumenta teu repertório, sabe? Não é assistir como um mero telespectador, mas assistir como alguém que está estudando, tá atento ali aos detalhes. Eu posso até esquecer a história do filme ou da série, mas a cena eu lembro perfeitamente como aconteceu. E se tem um filme que eu posso indicar, que é o que assim eu mais amei, a direção fotográfica até hoje, é 1917, que é um filme incrível. 1917. As fotos, meu Deus, a direção fotográfica daquele filme é de você encher o olho de lágrimas, assim, de emoção. É lindo demais.
E isso acaba ajudando a gente na hora de construir ali a imagem na cabeça, né? Você prestar atenção nos ambientes, e mesmo que eu não esteja com a câmera naquele momento, eu pego o celular e faço a foto. Ou mesmo que eu nem esteja com o celular, não esteja com a câmera, eu guardo aquela imagem na cabeça. E tanto eu posso pensar depois em voltar a reproduzir aquela foto, ou ela pode vir em algum momento específico novamente. Então, é mais ou menos isso, questão de viver essas experiências, além de se conectar com as pessoas, você conversar com elas. Como eu falei, a beleza da comunicação é essa, né? Eu acho muito errado, às vezes a gente se priva muito de conversar. Eu sou uma pessoa muito falante, eu acho que você percebeu. Eu sou uma metralhadora, eu falo pelos cotovelos. Mas eu acho muito errado quando a gente se priva a conversar, a trocar experiências com as pessoas. Porque a gente passou tanto tempo para evoluir a fala, a escrita, os meios de comunicação, para a gente desperdiçar isso, essa dádiva dada por Deus, de se entender com pessoas, de trocar experiências, de debater ideias, dialogar, para se guardar num mundinho, sabe? Assim, eu não consigo entender isso, e eu sou muito de trocar ideia. Então, eu estou conversando com qualquer pessoa, a qualquer momento, trocando experiências com elas, justamente por isso, para que o jornalismo ele possa entrar na minha fotografia. Porque a fotografia ela não é só a técnica, como você falou. Fotografia ela tem muito de sentimento, e quando a fotografia se une ao jornalismo, ela é isso, é você retratar a história naquele momento, a experiência daquela pessoa, o ambiente onde ela está inserido com a fotografia. Então, é justamente por isso que é importante criar esses repertórios visuais. Bacana. O professor Rostan, ele comentou aí, enquanto você estava respondendo, que você fez um ensaio com os idosos na Feira Central, alguma coisa assim, né? Isso foi. Você quer falar um pouquinho sobre esse ensaio também? Porque isso tem a ver com o que eu relatei também, né? As tuas memórias. Eu acho que, eu não sei se os seus avós ou você morou ali na região da Feira Central, mas você tem toda uma Eu fui história. criada lá dentro. Aham. Não nasci lá, nasci na Clips, mas eu fui criada lá dentro da Feira Central. Meus pais são comerciantes lá no setor de calçados, e eu vivenciei muitas coisas ali dentro, de chegar às 4 horas da manhã e ver o pessoal já lá de pé, trabalhando, ir embora só de 6 horas, 6:30 da noite, e conhecer de verdade as histórias dali. Seu Bill da Gelada, que vende ali, sabe quem é, né? Sei. Esse dia Sou foi louco por aniversário gelada. dele. Oxe, seu Bill da Gelada, gente boa demais. Inclusive, eu tive um projeto que era o Jornal da Feira, que era um jornal escrito por mim, feito por mim, que falava sobre as notícias da Feira Central. Eu acho que eu criei esse projeto quando eu estava no segundo período para o terceiro, mas infelizmente por questão de correria da vida, eu não pude dar continuidade, e eu espero muito, quem sabe um dia torná-lo um projeto da universidade, para dar essa assistência, porque a feira é um patrimônio histórico, né? A feira ela é Sim. tombada e reconhecida como um patrimônio histórico imaterial do Brasil. Então ela precisa ter essa atenção, sabe? E os feirantes reclamam muito que os estudantes, eles conhecem a feira, vão para a feira, fazem trabalho sobre a feira e depois somem. Entendeu? Então eles querem esse contato, eles querem essa atenção. Até porque foi da feira ali que Campina Grande começou, né? Economicamente falando. Então, eu sou apaixonada pela feira, pelas histórias da feira. Sempre que eu puder, eu vou falar da feira para as pessoas, porque de verdade é um ambiente onde você escuta muitas histórias, você conhece as pessoas, você vê a garra dos trabalhadores, e traz ali aquela sensibilidade, sabe? Mesmo em qualquer situação. E aí, como foi essa escolha, esse recorte específico em relação aos idosos da Feira Central? Que seu trabalho Sim, foi esse, né? verdade. Foi. Eu falei e esqueci. O Rostan, ele passou uma atividade para a gente fazer. Tá vendo? Ele tá fazendo propaganda da cadeira dele. Ele passou uma atividade para a gente fazer, e a gente ficou com a pauta da terceira idade. E a gente foi para a Feira Central fazer as fotos das pessoas na feira, e das pessoas que trabalham na feira, né? Dos idosos, enfim. Então a gente
Nós nos juntamos com um grupo de alunos e fomos para a feira. Eu levei os estudantes de jornalismo que nem tinham pisado na feira ainda para conhecer a feira. E eles ficaram, menino, tu conhece tudo aqui dentro? Sim, meu filho, eu cresci aqui dentro, né? Cada labirinto, cada bequinho a gente conhece, porque, né, vivenciar ali. Mas foi incrível, foi muito bom. E depois eu levei essas fotos para os idosos verem e eles ficaram ainda mais encantados. Olha, eu apareci na universidade. Eles ficam babando, o pessoal da feira, eles amam isso, sério. Quando aparece qualquer reportagem da feira, mesmo que seja de uma tragédia, alguma coisa, eles ficam, olha, eu apareci na TV. Tu viu, fulano? Eu apareci na TV, apareci no jornal da feira. Era muito legal isso, muito legal mesmo. Bacana, Esther. Me diga uma coisa, quais são os teus projetos futuros, né? Pós-pandemia, digamos assim. O que é que você está Casar, planejando aí para o futuro próximo? casar, casar, que a pandemia me atrasou, terminar o curso, né? Mas profissionalmente falando, eu tenho uma empresa de fotografia, né, que é a Brides Booking, onde é de fotografia de casamento. E eu pretendo abraçar mais essa minha empresa, até porque é algo que eu amo também, fazer fotografar casais, o dia do casamento, a ansiedade da noiva. Inclusive, estou noiva, então é um sentimento que a gente compartilha ali, sabe? Eu fico ali com as noivas, ai meu Deus, ela tá nervosa, eu também tô. É muito bom. Eu tenho muito essa questão de me conectar emocionalmente com as situações e isso reflete muito na minha fotografia. Mas eu pretendo mesmo levar isso à frente. Eu agora, como você viu no início da live, eu estava com a máscara do 13, porque eu estou trabalhando agora na comunicação do clube. Inclusive, foram as fotos da pandemia que chamaram a atenção do clube, que fez eles... Poxa, que interessante essa proposta. E me chamaram, e agora eu estou trabalhando aqui. Mas, assim, eu pretendo evoluir na fotografia esportiva. Eu fiquei muito feliz com o título, né, que a gente conquistou do Campeonato Paraibano e as fotos que saíram foram fotos minhas, no meio ali de todo mundo, recebendo cotovelada e pisão no pé e lente na cabeça para fazer aquela foto, mas foi um momento assim bem marcante para mim, e ainda mais de ver aquela foto sendo vinculada nos portais de notícia com meu nomezinho ali embaixo, Esther Vasconcelos. Então eu pretendo melhorar porque ainda não domino totalmente. A fotografia nunca a gente vai dominar ela por completo, porque todo dia ela vai ter algo para ensinar, entendeu? A gente nunca vai ser totalmente conhecedor de tudo dela. Então, eu quero muito melhorar minha fotografia esportiva. Estou chegando agora, não tem nenhum mês que eu estou aqui, então eu acho que vai ser a oportunidade de conseguir aprender até uma nova área, né? Que antes eu saí da fotografia de casamento para fotografia esportiva. Eu estava até brincando com os meninos da imprensa lá no jogo, que meu computador antes era só foto de noiva, com a pele tratada, aquela coisa bem delicada, e agora é foto de homem suado jogando bola. Esther, olha só, você transita pelo relato que você fez aí, você transita por fotojornalismo, fotografia esportiva, que é fotojornalismo também, mas dentro dessa vertente mais específica, o que a gente costumou chamar por muito tempo de fotografia social. Então, hoje a gente já não concebe muita ideia de compartimentalizar a fotografia, né? Porque, por exemplo, você observa na fotografia que antes era chamada de social, técnicas de fotojornalismo. Então, hoje não é somente o noivo, a noiva, todo mundo arrumadinho. Hoje é hora da Exatamente. festa, é suor, é E todo mundo graças a sem Deus por isso. gravata e tudo mais. Isso. Então, assim, mas ainda assim, a gente percebe que existem abordagens técnicas que se aplicam mais a um trabalho do que a outro, né? Então, o que é que você consegue perceber de ponto comum nessa diversidade de trabalhos que você desenvolve, seja esse trabalho com a Covid, né, esse trabalho que envolve muita questão da emoção, de um tempo difícil e tudo mais. E aí você tem a cobertura de casamentos, por exemplo, você já está falando de outra coisa, é união, é alegria, enfim. E aí você tem agora essa fotografia esportiva que envolve um monte de coisas. Envolve alegria e envolve tristeza também, né? O Galo foi campeão paraibano, a Raposa foi vice-campeã, então, enfim, tem esse misto aí. É, Que ponto, ou que pontos, que aspectos comuns você consegue encontrar, né, na fotografia que é feita dentro desses diversos, digamos assim, dentro dessas diversas abordagens?
Eu acredito que esteja muito na emoção, né? Eu gosto muito de transmitir emoção. Então, desde a lágrima da noiva emocionada entrando na igreja pro dia do casamento, a lágrima do jogador por ter feito um gol, e comemorando, lembrando da família que está distante, ou a lágrima de uma pessoa que foi curada do Covid e saiu do hospital. Então, cada um tem uma ligação ali da emoção, né? E o fotógrafo, ele precisa ter a sensibilidade nesse momento, de se colocar apático daquela situação e só procurar fotos sem semblantes e tal, mas sim poxa, por mais que a técnica dessa foto seja ruim, não seja boa, mas a emoção dela foi o que mais, assim, falou mais alto, né? Então, eu preciso transmitir isso. Então, acredito que seja muito da emoção caracterizada aí. Eu poderia dizer criatividade, mas a criatividade, em alguns momentos, no fotojornalismo, ela pode ficar limitada com relação a, por exemplo, a fotografia esportiva. Eu não tenho como, peraí, parar o jogo, pega a bola aqui e coloca na cabeça de Douglas Lima, sabe? Tipo, eu não tenho como fazer isso. Óbvio que tem, se for um ensaio, uma campanha, alguma coisa assim, mas na hora do jogo, não. A mesma coisa com fotojornalismo. Eu não posso alterar cenas para fazer foto, mas no fotojornalismo eu posso me jogar no chão, por exemplo, como eu fiz algumas fotos, e meu joelho todo acabado já, minha idade óssea deve ter assim uns 90 anos, mas porque eu esqueço, a adrenalina na hora me impede, mas eu cheguei a me jogar no chão da UPA do Dinamérica para fazer uma foto que o pessoal fica dizendo que é dark, porque é o pessoal encapuzado fazendo a limpeza da UPA. E ali naquele momento tinha uma janela grande que estava iluminando o corredor e eles vinham andando, tanto que você nem vê o rosto deles, porque eles estavam todos encapuzados e aquela UPA estava toda escura, mas a janela estava iluminando. E eu corri na frente deles e me joguei na frente enquanto que eles vinham higienizando. Aí eu saí com a perna toda rasgada, saí cheio de cloro na roupa e tal, por causa do produto, mas consegui fazer a foto. Então, na fotografia de casamento tem sim a criatividade, você pode brincar um pouquinho ali na hora das fotos também, mas na esportiva a gente pode fazer muito disso na hora da edição, que também faz parte do processo fotográfico, né? A gente não pode eliminar a edição disso. E, inclusive, eu estava até testando algumas ali, lançando no meu Twitter. Olha, gente, algumas ideias aqui de edição e tal, durante esse tempo de campeonato, para o pessoal meio que me dar um feedback do que eles acharam também, porque eu gosto de ter esse feedback, principalmente quando eu estou chegando numa área nova, né? Eu acho importante, até porque o pessoal tem referências visuais. Então, se alguém chega para mim, eu nunca vi algo desse estilo, então eu estou no caminho certo, porque eu quero trazer algo novo. Se disserem, tá muito parecida com a foto de fulano, aí não, valeu, obrigada, não. Quero trazer algo novo. Bacana, Esté. Por incrível que pareça, já vai fazer quase uma hora que a gente está conversando aqui. Mentira. E você sabe que o Instagram, ele limita o tempo, né? Então, estamos chegando já ao final da nossa live. Eu quero em nome... Não foi ótimo. Eu quero em nome de toda a equipe do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de Fotografia, né, que promove a Granfino, agradecer demais a você, parabenizar a todos os fotógrafos e fotógrafos por este dia, na sua pessoa, a pessoa também dos colegas que militam junto comigo, né? O professor Sóstenes, a professora Cristiane, o professor Rostan, a professora Águida, o professor Fabiano Raposo. Então, enfim, viva a fotografia, está chegando aí quase 200 anos, estamos resistindo, mudando, né? Nos reconfigurando, mas na essência a fotografia está aí. Então, meu muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí no perfil da Granfino e espero muito em breve poder encontrar cada um de vocês esse ano virtualmente, né? A nossa Granfino ela vai acontecer de 26 a 30 de outubro, logo mais às 20 horas teremos uma live de lançamento oficial da Granfino, como eu falei, mas antes nós temos uma live com o professor Sóstenes entrevistando ou conversando, batendo um papo com algumas pessoas. O título dessa live, Visagem, a fotografia nas mídias digitais, e vai ser muito bacana também. Essa live com o professor Sóstenes e com Augusto, agora às 18 horas, e às 20 horas,
o lançamento oficial da Granfino com o professor Rostan e a professora Cristiane Melo, todos convidados. Vou assistir todas as lives. Eu então. que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Muito obrigada. Vai ficar salvo, né? Sim, vai ficar salvo. Salvar agora, tá bom? Tá um bom, abraço obrigada. aí a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Feliz dia. Feliz dia.